Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Eu sempre fico com saudade de vocês, sempre fico com saudade de gravar os vídeos, mas como eu sempre falo aqui, não é da maneira que eu quero, não é falar só por falar, compartilhar uma palavra só por compartilhar. E na verdade, a palavra que eu venho compartilhar com vocês agora é como se fosse uma sequência de acontecimentos. E as palavras elas foram vindo, né, no decorrer desses dias. E eu sempre me questiono, vocês já perceberam que eu questiono muitas coisas. E eu acho que Deus deve dizer assim, meu Deus, ou mulher para perguntar as coisas. Mas se eu tenho dúvidas e se eu quero saber sobre as coisas, sobre o que está acontecendo, sobre às vezes o que eu sinto, as coisas que começam a fluir aqui dentro de mim, nada melhor, melhor pessoa para me perguntar do que para o meu pai, né, que está no céu. Porque de fato ele nos conhece como ninguém mais nos conhece. Então, às vezes eu tento conversar ou perguntar para pessoas, mas depois eu paro, penso, reflito e, de fato, o que adianta a gente perguntar muito para os outros ou a gente chorar muito aquilo que nos aflige para os outros, né? Se de fato, às vezes a gente vai acabar se tornando uma pessoa chata e a pessoa em questão não vai poder resolver nada. Então eu tenho aprendido que se algo tem me incomodado ou se algo tem feito com que eu venha a questionar alguma coisa na minha vida ou nas situações que andam acontecendo, nada melhor do que eu perguntar para ele, né? Para aquele que conhece e sabe de todas as coisas, o nosso Deus. E aí eu sempre busco na palavra de Deus e às vezes as palavras vêm e a gente não entende na hora o que elas querem falar, né? E a palavra de hoje que eu quero compartilhar com vocês, ela fala sobre tempo para tudo, né? E eu quero ler um pouquinho, tá em Eclesiastes capítulo 3, e eu vou ler do versículo 1 até o 11. Não vou ler até o 11 não, gente. Vou ler até o 15, tá? Então, Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 até o 15. E aí eu vou voltar um pouquinho, porque aí você vai entender. Às vezes a palavra ela não vem logo, eu digo assim, é quando meu olho bate, né? Aí vai certinho naquela palavra. Mas eu sempre volto, tá, gente? Não esqueçam. Eu sempre volto um pouquinho ou vou um pouquinho mais adiante para que eu venha entender o que aquela palavra de fato ela quer falar. E nunca esquecendo que todas as vezes que a gente for buscar respostas, pedir uma resposta, pedir para Deus se revelar a nós, pedir para que a palavra venha falar ao nosso coração, a gente precisa buscar, antes de tudo, ouvir a voz do Espírito Santo. Então, todas as vezes que eu vou buscar uma palavra, eu digo, Senhor, que não seja a minha voz, que não seja o meu querer, que não seja aquilo que somente eu estou buscando, mas que o teu Espírito Santo ele venha se revelar, né, através da tua palavra na minha vida. E eu sempre digo assim, Senhor, que nesse momento a única voz a ser ouvida seja a tua, né? Então tira todas as vozes, tira tudo aquilo que venha de mim e que possa atrapalhar o teu querer. E eu tenho me preocupado muito esses tempos, não com a situação que a gente está passando, não é isso. Isso não tem me preocupado, por incrível que pareça, porque eu continuo crendo que Deus ele está no controle de todas as coisas. Mas a saudade aperta, eu sinto saudade dos meus alunos, sinto saudade dos meus amigos, sinto saudade de pessoas que... Sinto saudade da igreja, né, onde eu me congrego, do altar, do meu pastor, da minha pastora. Eu sinto saudade. Saudade daquilo que a gente tinha como rotina, né? E aí a gente vem se questionar às vezes, por que isso tudo tem acontecido? E aí foi que veio a palavra, tá? Que eu quero compartilhar com vocês. E aí vamos lá. Capítulo 3, versículo 1 em diante. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar.
tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar, tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que ele faz. Então, entendi que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. Tudo que acontece ou o que pode acontecer já aconteceu antes. Deus faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer. Amém? Palavra maravilhosa, pelo menos eu acho, palavra maravilhosa. E eu não sei, mas o Espírito Santo fala grandemente no meu coração através dessa palavra. E, como diz, ele bota o desejo da gente tentar compreender as coisas. Mas nem tudo a gente pode compreender. Hoje nós estamos nos encontrando em um tempo de ficar em casa. Um tempo em que, assim como eu, talvez você esteja reaprendendo a conviver com os filhos. Porque uma coisa é você sair, eu saía todos os dias para trabalhar, eu passava o dia fora. Outra coisa é você passar quase 24 horas na sua casa com os seus filhos, cujos foram criados por mim, né, meus filhos, mas que somos pessoas diferentes e precisamos nos ajustar. Outra coisa é aprender a valorizar justamente os amigos, as pessoas queridas que estão distantes nesse momento. E hoje eu chorei com saudade de um povo lá da minha igreja. Que eu chego todas as vezes e que eu abraço e que eu sinto um carinho enorme. E ó, dá até vontade de chorar de novo. Senti saudade das minhas alunas, que a gente sempre conversava, né? Eu sempre tinha uma palavra e às vezes eu me pego, eu digo, meu Deus, cadê as palavras, né? Às vezes faltam as palavras. E aí eu olhando, tem tanta coisa para fazer em casa, tanta coisa para arrumar ainda. E às vezes a gente não sabe nem o que fazer com o tempo que tem sobrado. O meu momento com Deus, como as lágrimas foram enxugadas, né? Ele tem enxugado as minhas lágrimas e aquela dor, aquela fase de chorar tanto passou. Eu preciso redobrar o cuidado, porque senão eu acabo dormindo e acabo ficando tão certa de que Ele está aqui cuidando de mim, que às vezes eu até esqueço de agradecer e eu sei que isso não pode acontecer. Assim como ele estava lá nas horas das lágrimas, ele precisa também estar na minha vida no momento das alegrias, né? E aí às vezes você acaba vivendo e deita e diz, meu Deus, esqueci de agradecer hoje, né? Senhor, eu acordei e eu fui olhar a mensagem, eu fui ver o que precisava, eu fui fazer o café, e eu esqueci de te agradecer, porque mais um dia eu levantei. Então, nessa hora entra a questão do cuidado também com isso. Mas a palavra ela é bem clara. Temos tempo para tudo. Então, não adianta a gente ficar chorando na hora que é para sorrir. Não adianta ficar sorrindo na hora que é para chorar, né? Vai ter um tempo, como a própria palavra fala, tempo de abraçar e tempo de afastar. Talvez você esteja num tempo em que está longe de algumas pessoas como eu, mas que está perto de outras que você nem imaginava, como eu também.
Então, durante esse período que temos atravessado e que não tem sido muito bom para algumas pessoas e para a maioria não tem sido, a gente ainda assim pode olhar com os outros olhos, com olhos de esperança, olhos de fé, olhos de Jesus Cristo, e observar as oportunidades que estão sendo dadas a cada um de nós durante esse período, né? Então há tempo para tudo. E eu posso dizer, compartilhando com vocês o que tem acontecido na minha vida, eu estou num tempo de aprender a me curtir mais, a gostar mais, de aprender a valorizar as pessoas que eu não valorizava antes, ou de começar a perceber pessoas que já passaram pela minha vida e que hoje, sem eu menos esperar, retornaram para contribuir de alguma forma, porque ninguém passa pela nossa vida à toa, né? Então, nesse momento, serviu para me ver pessoas que nunca nem se importaram, ou talvez não se importaram de verdade, e serviu para me descobrir pessoas que sempre se importaram e que às vezes eu não percebia, né? Então, esse tempo de há tempo para tudo, há tempo para tudo. E a gente precisa aprender a viver esse tempo. E aí, como eu falo para vocês que eu sempre leio antes, se você for ler o capítulo 2 de Eclesiastes, você vai ver que o tempo todo está falando sobre a questão da sabedoria, né? É bem grande o capítulo 2, mas eu quero que você leia com atenção. E o capítulo 2 ele fala o tempo todo sobre a sabedoria, né? E aí depois da sabedoria vem justamente essa palavra do capítulo 3, falando sobre a questão do tempo, que há tempo para tudo. Então, por mais que a gente tente entender, procure entender, peça sabedoria para Deus para tentar entender, ainda assim vai existir coisas que a gente não vai conseguir dar respostas. Então a gente precisa apenas viver. E aí tem uma palavra que o Senhor me deu também, que eu digo assim que completa, e é justamente aquilo que a gente às vezes se preocupa, né? Senhor, mas por que está acontecendo essas coisas? Se tu tá no controle de tudo, como eu acredito, como talvez você acredite, como é que eu vou saber, né? Se no final vai dar tudo certo? E aí tem uma palavra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 38. E diz assim, 38 em diante. Portanto, neste caso de agora, não faça nada contra estes homens, desde que vão embora, porque se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois neste caso estariam lutando contra Deus. E aí, se você for um pouquinho mais antes, no versículo 29, diz assim: então Pedro e os outros apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. E Deus o colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso, tanto que Deus dá aos que lhe obedecem. E aí, continuando, lendo o versículo todo, que eu não vou ler, né? Esse capítulo 5, ele também é grande, mas eu gosto, eu não tenho problema de ler a palavra não, tá, gente? Mas ele tá falando justamente de pessoas que surgiram, né, em meio àquela época de Jesus, e que, de fato, surgiram, pareceram pessoas importantes, influentes, mas que, no final, não deu certo, não vingou, aliás, desculpem. Mas aí ele vai e nos tranquiliza justamente com a palavra que eu acabei de ler agora. Portanto, se for de homens, vai se destruir igual como os outros. Mas se for de Deus, permanecerá. E aí essa palavra, ela completa justamente a que a gente leu ainda há pouco, relação ao tempo, né? Que diz, eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre. Então, como saber se essa situação que nós estamos passando está no controle ou não do Senhor? Porque tudo que Ele faz dura para sempre.
Sejam nossos relacionamentos, tudo que vem dele, tudo que vem de Deus. Sejam nossos relacionamentos de amizade, de amor, sejam nossos relacionamentos fraternais, sejam as coisas boas ou ruins que Deus nos deu, nos proporcionou. Quando é dele, dura. Quando não é, se desfaz. Então, se há tempo para tudo nessa terra, por que a gente vai ficar ansioso com o que ainda vai acontecer? Vamos procurar nesse momento fazer algo que eu estou tentando fazer e que talvez realmente não seja tão fácil, mas vamos procurar viver o hoje, né? Aproveitar o tempo de hoje. Hoje está chovendo? Bora tomar banho de chuva. Hoje está fazendo sol? Bora colocar a roupa para secar, né? Hoje algumas pessoas não estão podendo ir para o trabalho, então bora aproveitar para arrumar a casa, para dar um pouco de atenção para o marido, para os filhos, né, para a esposa, para os pais, não sei, para tentar conversar, para tentar colocar aquilo que sente. Vamos aproveitar o nosso tempo de maneira que, quando tudo isso passar, a gente possa olhar para trás e dizer assim mesmo: agora é tempo de novas coisas. Mas eu aproveitei aquilo que estava lá, né? Então, talvez a preocupação que às vezes vem ao meu coração em saber se tudo que está acontecendo na minha vida é de Deus, não é? Se são coisas que apenas eu busco, eu procuro, e que isso às vezes faz um turbilhão de confusão, e eu digo: Senhor, Tu és o Deus da certeza. Onde Tu estás, não tem dúvida nem confusão. E aí o Senhor vem com essas palavras maravilhosas para confortar o meu coração, e eu espero que conforte o teu também, nesse dia, né? Que você possa entender, assim como eu tenho entendido, que eu não devo me preocupar, porque se eu creio que Deus, Ele é poderoso e que Ele está no controle da minha vida e no controle de toda essa situação, o melhor Ele fará. E no momento certo acontecerá tudo o que tiver para acontecer. E se for dele, vai durar para sempre. E é isso que eu desejo para você nesse dia, durante essa semana, né? Eu estou em casa, entre aspas, mas eu estou trabalhando nos dois trabalhos, tanto como professora, dando minhas aulas e gravando as aulas para os alunos, como arte educadora também, que eu preciso dar o suporte para as minhas alunas não ficarem tristinhas em casa, né, ou ansiosas. Mas que a gente possa aproveitar tudo isso que tem acontecido, né? Tenho procurado um tempinho para cuidar do meu coração também, né? Para receber aquilo que eu sei que eu mereço, porque às vezes a gente fica com dúvida até do que a gente tem merecido. E eu te digo que se você se enxerga como filha de Deus, como filho de Deus, você merece o melhor dessa terra. Então que você possa aproveitar todas essas oportunidades, todos esses momentos que Deus tem dado para você. É o que eu desejo para mim e é o que eu desejo para você. Fique na paz, fique com Deus e até o próximo vídeo.